Unidade Cristã. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude, temos uma ótima programação, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através deste programa. Você pode acompanhar esse debate por várias formas, né? De várias formas, pelo YouTube, canais César Cavalcante e também FM Rádio Musical, pelo Facebook, mesma coisa, César Cavalcante, FM Musical, Crescendo na Fé também. Você também pode acompanhar esse debate através do Instagram, tá? Através do Instagram também, da Rádio Musical e também do César Cavalcante, também do pastor Cruvinel, vai estar transmitindo. Você também pode acompanhar esse debate pelo aplicativo, aí você não consegue assistir, mas você consegue ouvir também pelo aplicativo e pela principal emissora evangélica de São Paulo, pelo dial 105.7 Rádio Musical FM, transmitindo direto aqui da Avenida Paulista para todo o Brasil, para o mundo. E o tema de hoje é importante: como saber se uma profecia veio de Deus ou não? Como saber se uma profecia é de Deus? Comigo no programa de hoje estamos recebendo o pastor Roberto Cruvinel, pastor na Igreja Brasil para Cristo, ligado à Assembleia de Deus através da Comadesp, mestre em teologia pela Faculdade Teológica Filadélfia, com especialização em filosofia cristã pela Faculdade João Calvino, diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, professor de grego bíblico, escritor, participa aqui com a gente sempre dos debates e agora todas as madrugadas debatendo também na TV. Pastor Cruvinel, bem-vindo. Muito obrigado, pastor César, reverendo Wilson, você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Quero saudar-lhes, como faço sempre, dizendo Heirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, e dizer que o pastor César Cavalcante está mais jovem, com essa barba por fazer. Você acha não que é? é mais jovem? Ficou mais interessante. Na verdade, disseram que o nosso estilo de usar barba denota a nossa masculinidade. Eu não sei o que Será? as pessoas querem dizer com isso, mas que tá branquinho aí, tá, viu? Eu tô deixando a barba porque eu tô com um projeto, eu tenho que gravar um vídeo, uma aula daqui alguns dias, uns 5 ou 6 dias. E essa aula começou lá em Israel. Sei. E na aula que eu dei lá, eu tava barbudo. Sei. E aí o pessoal falou, agora tem que deixar a barba crescer o máximo que você puder. Eu falei, mas não tem como eu fazer mais nada, Sei. só espera. Olha, irmão, o xiste veio na ponta da língua. Aqui, ó, pessoal, o xiste veio aqui, ó, mas eu vou segurar, não vou dizer nada, não. Com a gente aqui no programa tá aqui também o reverendo Wilson Lucena, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano JMC. Também bacharel em teologia e mestre em ciência da religião pelo Mackenzie, conselheiro de famílias e casais, capelão militar pela Associação PMs de Cristo. Bem-vindo ao programa, reverendo Wilson Lucena. Alegria de novo, César. Alegria estar com todos os ouvintes, telespectadores. Uma honra conhecer o pastor Cruvinel
Um grande prazer. E eu já gostei da apresentação dele, porque disse que ele estudou numa faculdade chamada João Calvino. Exatamente. Já me ajudou. Já ajuda. Exatamente. Aliás, excelente faculdade, né, na cidade de Barreiras, na Bahia. Aqui. Agora que eu me fiz lembrar porque o reverendo fez capelania pela PMs de Cristo. Lembrei né? de um amigo nosso. Então, eu quero fazer um pedido de oração importante pela vida do pastor Paulo Rezende. O pastor Paulo Rezende, tenente coronel da polícia, ele é irmão do pastor Alberto Rezende, que partiu para o Senhor devido às complicações do Covid-19 alguns meses atrás. E o irmão dele, o Alberto Rezende, eu lembrei tudo isso por quê? Porque ele que fundou o PMs de Cristo. Fundador do PMs de Cristo, um grande irmão, enfim, que é o pastor Alberto Rezende. E partiu para a eternidade recentemente devido ao Covid-19. E o irmão dele, que também era militar, como tenente-coronel, ele fez traqueostomia, está na UTI, também com complicações do Covid-19. Então, para quem lembra ou conhece esses irmãos aí, são da Assembleia de Deus do Belém, pastores presidentes, o Alberto Rezende era aqui da Várzea Paulista, agora quem assumiu o lugar dele foi o Fábio, o pastor Fábio, e o pastor Paulo está lá em Ribeirão Preto como pastor presidente. Então, o pastor Rezende partiu para a eternidade, mas o pastor Paulo está lá internado na UTI. Então, os irmãos se lembrem, né, de orar por esse servo de Deus, para que a sua saúde seja restabelecida em nome de Jesus. Vamos lá. Pastor Cruvinel, como saber que uma profecia é de Deus? Primeiro tem que definir a questão do que é exatamente uma profecia, não é? Existem posicionamentos estanques, posicionamentos diferentes entre irmãos que uns são cessacionistas, eu sou pentecostal clássico, os irmãos cessacionistas em geral não admitem o dom de profecia como atuante nos dias de hoje, ensinam que cessou com a morte de últimos dos apóstolos. Bom, eu creio, existe a questão da profecia bíblica com relação à inspiração, teopneustos, não é? E não penso ser isso que nós vamos tratar aqui hoje. A profecia, ela não pode ser antibíblica, Qualquer profecia antibíblica não provém de Deus, que contraria as escrituras. Nós ouvimos muito disso por aí hoje. Fulano, deixa a tua mulher, casa com outro, porque Deus está dizendo. Isso não tem fundamentação. Nós temos profecias que são narradas na Bíblia que não são doutrinárias, são de orientação. Em tese, minhas primeiras palavras, a profecia ela não pode ser antibíblica, ela deve se cumprir em geral, porque profecias também foram levantadas e foram de Deus e não se cumpriram porque eram condicionais. Reverendo Wilson Lucena, como saber se uma profecia veio de Deus? E aí ele tocou num ponto aqui, né? O irmão crê em profecia? Como é que é? Eu acredito na profecia bíblica. Uhum. A partir do pressuposto de que se está na Bíblia, é profecia de Deus. Não sei se na teologia mais ligada à visão pentecostal, pastor Cruvinel, depois se puder responder, nós temos aquele esqueminha de que a revelação de Deus Antigo e Novo Testamento nós classificamos com a designação de revelação. Logo, nós não temos outro tipo de revelação que não Antigo e Novo Testamento. O que nós chamamos de de alguma forma, um poder de Deus para dar algum aviso, fazer algum tipo de amostra, seria um tipo de iluminação, não é? Iluminação, e não revelação ou não profecia. Mas essa iluminação, ela é atual? Irmão, crê assim? Eu acredito que sim. Certo. Eu acredito que não de forma ordinária, mas de forma... quando Deus quer, quando o Espírito Santo quer mostrar alguma coisa. Mas sempre submisso ao princípio das Escrituras Sagradas. Essa é a profecia. Legal. Interessante. Pastor Cruvinel. Para o movimento pentecostal, nós temos uma diferença entre a profecia bíblica no sentido da inspiração. A palavra teopneustos literalmente soprado para fora. Da parte de Deus para o homem. Essa inspiração não existe mais.
O cânon sagrado está fechado. Agora, existe o dom da profecia, existe uma diferença entre Efésios 4:11, que seria o ministério do profeta, que é um dom ministerial, que nós, os mais antigos, o pastor César, que é da minha época, que é antigão, né? A barba dele já está até branca, nós pedíamos a Deus o dom da palavra. Lembra disso, pastor? É verdade. Não é que não existe o dom da palavra na Bíblia. Se refere ao ministério do profeta. E a participação do dom, do carisma da profecia. Existem muitos textos bíblicos que falam sobre isso. Nós não fazemos essa diferenciação. Eu entendi o que o reverendo quis dizer entre revelação e iluminação. A revelação, ela não admite ela é intermitente, ela não admite graduação. Ela não admite nenhum tipo de graduação. Iluminação seria uma inspiração, no meu entendimento, uma inspiração momentânea. Mas a Bíblia não chama nem Mas de isso revelação. acontece? Acontece, não com esses, não com esse. O texto chama de profecia. É claro, a questão de iluminação e revelação é um entendimento que se tem teologicamente. Então, peraí, antes que desvirtuou para dois pensamentos diferentes, vamos entender. O que o senhor chama de iluminação? Na prática, por exemplo, dá um exemplo. Iluminação é tudo aquilo que esclarece para a vida de um filho de Deus, de um servo de Deus, o que está na palavra. Sensibilidade para a interpretação da palavra e muitas vezes isso para falar para alguém, né? Deus está falando no meu coração que tem que ser assim, assim, assim. Só que algumas linhas pentecostais, neopentecostais, acabam usando o Deus falou. Deus falou isso e tal, e entrega a mensagem como se fosse de Deus. Nós entendemos que é de Deus, mas da palavra, quando ela é verdadeira. Porque existem várias profetadas. Seria, então, na verdade, interpretação de um texto bíblico. Seria isso? Ou a iluminação. Não é interpretação. Aplicação na vida prática de uma situação particular dele, por exemplo. Bom, nós acreditamos nisso também, mas isso não é a profecia. O texto é claro quando fala sobre isso. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. O texto mostra isso, 1 Coríntios capítulo 12, 4, 9, 28, 30, 31. O texto mostra, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, na pastoral, 4,14, não te faças negligente para o dom que há em ti, que foste concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. A profecia é uma mensagem de Deus. Como nós vamos entender o dom de profecia conforme apresentei? Tem um livro meu, pessoal, está aqui, Entendendo o Ministério Profético à Luz da Bíblia, nem vou encontrar porque está esgotado. A profecia é uma manifestação do Espírito de Deus e não da mente do homem. Não é. Eu tenho dificuldade, reverendo, de entender simplesmente como uma iluminação. Simplesmente como um insight. Tenho dificuldade com isso. A profecia, então, é a manifestação do Espírito de Deus, não da mente do homem. É uma mensagem de Deus dada ao portador do dom por inspiração do Espírito Santo. No Antigo Testamento era muito claro isso, assim diz o Senhor. Tanto que havia regulação com relação à profecia, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Jeremias, que o profeta poderia falar da sua própria mente, ele poderia ser morto por conta disso. Mas no Novo Testamento nós temos o caso de Ágabo, não é? Ágabo traz uma palavra profética, inclusive usando os símbolos para Paulo, que foi muito claro. Eu tenho dificuldade de suavizar, de usar um eufemismo como iluminação para uma manifestação do dom profético. Vamos lá, reverendo. Só para tentar ilustrar melhor o que estou falando na Bíblia, Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nós sabemos que Jesus, ele exerce os 3 ministérios, né, do Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. No Antigo Testamento, Deus falou através dessas 3 formas, mas especialmente através dos profetas. Quando Jesus tem a visão da transfiguração, ele vê lá Moisés e Elias, né? E Moisés representava a lei, e Elias representava os profetas, que é um termo bastante comum no Novo Testamento. A lei e os profetas. Então, é nessa visão que nós entendemos que a verdadeira profecia somente é das Escrituras Sagradas. Não é qualquer outro tipo, inclusive que foi a revelação de Ágabo, né? Para Paulo, dizendo que ele ia sofrer, que ele ia ser preso e tudo. Nós entendemos como uma iluminação especial, porque Paulo sofria perigo.
Ele estava pregando contra o império, estava pregando contra uma religião forte, que era o judaísmo, e certamente ele seria levado ao que foi levado. Tanto é que ele requereu isso. Quando ele teve chance de ser liberto, ele preferiu apelar para Roma, porque o desejo do coração dele, de alguma forma, era chegar até Roma para testemunhar do evangelho. E como é que fica essa profecia? Porque, por exemplo, eu entendi perfeito, e concordo. Mas olha só, o Paulo tá indo para Jerusalém. Aí o Ágabo chega e profetiza que o cara que tá indo para Jerusalém, o dono daquele cinto, vai sofrer, vai ser preso, não sei o que. Tá? Aí o pessoal começa a pedir para que ele não vá. Especialmente no Novo Testamento, nós interpretamos que algumas coisas extraordinárias aconteciam, né? Para dar autoridade à igreja primitiva. No princípio foi para dar autoridade para Cristo, ele é o próprio Deus, ele fez vários milagres, ele dizia que fazia milagres para isso, para poder ser firmado a sua autoridade, mas não queria que isso fosse divulgado. Mesma coisa com os apóstolos, eles passam a fazer milagres para autenticar que eles eram seguidores de Cristo. A igreja de Cristo, mesma coisa no princípio, né? Então, quando nós falamos que somos cessacionistas em algum aspecto, eu não sou totalmente cessacionista. Glória a Deus. Mas pelo menos na parte de apóstolo e algumas dessas revelações que aconteciam, eu entendo que é para um momento específico, no caso do início da Igreja de Cristo. E entendo também que em alguns locais hoje ainda existem coisas extraordinárias feitas por Deus, não é? Inclusive coisas assim que não dá para entender mesmo, realmente mostra coisas muito corretas, positivas, assertivas, que não dá para você falar, não é de Deus esse negócio. Ou então, que não dá assim, pra falar, não tá acontecendo porque tá lá, né? Exatamente. Olha, então isso na obra missionária, eu sempre cito isso, acontecem muitos milagres. Não sei se vocês já ouviram falar, conhecem o pastor Ronaldo Lidório, que foi missionário entre os concombas de Gana, né? Ele fala de coisas sensacionais que aconteceram ali, extraordinárias, mas tudo aquilo autenticando o ministério dele de pregação naquele lugar que formou dezenas de igrejas. Eu quero dar glórias a Deus, pastor. Tem até uma frase grega que eu gosto muito, eis dox anteu, para a glória de Deus, por aquilo que o irmão está falando. Porque muita gente acha que um irmão presbiteriano não crê no poder de Deus. E o que o irmão está dizendo é exatamente que crê no poder de Deus. Sem dúvida. E eu louvo a Deus por isso. A história mostra muitos milagres feitos entre batistas e presbiterianos no campo missionário. Aliás, eu quero citar o livro Fogo do Reavivamento, da editora Candeia, que é fantástico, mostrando a história dos avivamentos. Agora, eu tenho uma pequena diferença. Primeiro, eu não consigo entender, pastor, nenhum texto bíblico que mostre que os dons cessaram. Em que pese eu entender que existem, como o irmão citou mesmo, muitas ditas profetadas. Isso, na verdade, é um neologismo, né? É o evangeliquez. A própria palavra profetada não existe. É um neologismo, né? Sim. Porém, a Bíblia não chama isso de iluminação. A Bíblia chama realmente de profecia. Então, vamos lá. Alguns textos aqui, como eu já citei, sobre profecia, um deles é o Atos 2,17, que diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o tempo no verbo aqui prospecta, não é? Existe no grego aqui um sigma, que é a marca do futuro, prospecta. E não há nenhum outro texto que contraria esse, falando de cessar. Em que pese existe muita bobagem sendo feita em nome de Deus, no meu entendimento, muita bobagem sendo feita em nome de Deus, eu creio, como o pastor também crê, o reverendo também crê, que Deus, na sua soberania, esse Deus soberano, né? Ele pode dar dons e dá dons aos homens, porque está escrito lá em Efésios capítulo 4, para a edificação da igreja, tanto dons ministeriais, ministério do profeta é uma coisa, dom de profecia é outra, e ele de fato usa, porque os nossos irmãos cessacionistas, a teologia cessacionista mais ferrenha diz que você não pode fazer doutrina em cima do livro de Atos, porque seria somente um livro descritivo. E isso diminui a importância de Atos, e às vezes até a inspiração de Atos dos Apóstolos, como se tivesse um livro menos inspirado com o outro. Isso não é verdade. O próprio texto de 1 Coríntios fala sobre profecia. Existem muitos textos aqui, eu tenho uma série deles, que mostram e não chamam de iluminação, chamam de profecia, como um dom. O que seria para o reverendo esse dom citado de profecia? Ele não existe. Então, a nossa interpretação, inclusive, é mais comum, chamada de interpretação reformada.
que a profecia ou o dom de profeta é o dom do pregador. Porque a palavra profeta literalmente significa boca de Deus, né? Aquele que fala da parte de Deus. Então, quando nós falamos da palavra, pregamos a palavra, Antigo, Novo Testamento, o Evangelho, nós estamos profetizando. Nós estamos pregando a palavra. Nós estamos fazendo profecia. Agora, questões extraordinárias, eu repito, nós não podemos jamais limitar o poder de Deus. Fechar a porta para isso. Acontecem, mas não é ordinário. Os dons são ordinários. A lista, né, de Efésios capítulo 4, vou ler aqui, claro. Permitam, tá? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, né? Então tá na lista, tem dom, né? Então isso a gente não duvida. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então veja, nós entendemos que há o dom do profeta, mas é o dom do pregador. Mas aí eu palavra. Pergunto ao senhor, existe uma diferença? Perdão, reverendo. Sim. Desculpa, eu interrompi o senhor. Fica tranquilo. Eu quero só para entender. Na ótica pentecostal e na minha visão exegética, existe uma diferença entre dom de profecia e ministério do profeta. Efésios 4:11 são dons ministeriais. Como nós temos em Romanos dons de serviço. Nós temos outros textos, por exemplo, Romanos 12 diz, capítulo 12, versículo 6 especificamente, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, e o que ensina, esmere-se em fazer. Então aqui nós vemos diferença. Dom de profecia, 1 Coríntios 12, ministério do profeta, Efésios 4. E aí eu concordo que o ministério do profeta seria o pregador inspirado por Deus, que expõe a palavra, essa visão que eu também acredito, tendendo para a reforma. Mas o texto do dom específico de uma pessoa que não é pregadora, a Bíblia não diz que Ágabo foi pregador, a Bíblia não diz que as filhas de Felipe eram pregadoras, e eles profetizaram. Então eu queria a sua análise sobre essa diferença. A nossa posição nós já colocamos, né? Que no Novo Testamento nós entendíamos que existia manifestações especiais para autenticar o poder da igreja iniciante ligada a Cristo. E aí eu pergunto... Mas deixa eu responder o que o irmão vai estar falando. Eu entendo que da mesma forma que Efésios lista de forma os dons, né, de cada um, aliás, os dons de cada um, profeta, aí só que diz aqui pastores e mestres. Da mesma forma o senhor citou Coríntios, né? Ou foi Sim, citei Coríntios 12. Coríntios 12. Nós entendemos que em Coríntios 12 está o exercício destes dons, não é? Porque fala primeiro profecias, mas fala também ensino, não é isso? Então seria um encaixe... Coríntios 12, pastor? O senhor está citando? Então eu vou ler para o senhor. 12:8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outra operação de milagres, a outra profecia, e a outra discernimento de espíritos. Os pentecostais classificam aqui em 3 categorias de dons, não 9 dons, porque não existe 9 dons aqui. 3 categorias: dons de saber, dons de poder e dons de elocução. A profecia se encaixaria no dons de elocução. Não vejo aqui o ensino de Efésios 4:11, que está, não vejo referência real aqui. Sim. Só, nem na verbal. Na verdade, eu lembro que o senhor citou, então foi Romanos 12. Romanos 8. Foi Romanos 12:8. 7. Quando ele fala se de ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Certo. Então, qual a aplicação que nós entendemos aqui? Aplicação de Efésios 4:11, profecia, ministério, pregador, não é? Profeta, aliás, mestre, ensino. Na igreja presbiteriana a gente tem essa pregar diferença. não é a mesma coisa? Não, porque existem algumas pessoas que têm um dom específico para serem mestres, professores. Mas eles não pregam, então, não é pregar. Alguns não pregam, alguns não têm o dom de pregar, mas têm dom de serem bons. É que na verdade existe a pregação, deriva-se da hermenêutica. A hermenêutica é o ensino, é fruto para o ensino, é base para o ensino. A homilética é a parte prática da hermenêutica. Existem irmãos que não têm a efusividade para ser um pregador, mas são excelentes ensinadores. Expositores. Né? Mas eu vejo assim,
entendi a sua posição, mas o texto de Romanos que eu citei, no meu entendimento, pastor, no meu grosso modo de ver, faz por si a divisão. Porque, olha, ele diz assim: se profecia, seja segundo a proporção da fé, dom. Se ministério, olha, ele vai colocando os condicionais. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Então existe o dom da profecia e o ministério, seja ele qual for. Aí pode ser profeta, pode ser mestre, inclusive os de serviço. E por isso que eu faço a divisão de Efésios 4:11 como dom ministerial e dons específicos, dons espirituais. Por quê? Porque o texto, pastor, não mostra Ágabo como um profeta no sentido de pregador. Ele foi lá, alçou uma palavra, assim diz o Senhor. As filhas de Felipe, da mesma forma, entendeu? Mas isso é muito comum no Novo Testamento, né, pastor? Eu não vejo isso como nos nossos dias, de forma ordinária. Mas o senhor ordinária. não acontece? Eu digo isso porque eu tenho uma boa convivência com pentecostais também. Eu não vejo a prática, a realização disso. Eu vejo esse acontecimento muito comum acontecer no início da igreja, na igreja primitiva. Mas não vejo isso se repetir nas igrejas atualmente. Porque o que Mas aí se você pega, por exemplo, a história da igreja, especialmente o senhor que é reformado, como é que fica a história do John Huss? Olha, você falou... Eu não conheço a história de John Huss, apesar de ser reformado. John Huss é um pré-reformador importante da igreja, junto com o Jerônimo Savonarola. Lembrou? Desculpa. Lembrei. Tudo bem, lembrou. Então, que na sua pronúncia eu não... Desculpa. Eu pronuncio de forma diferente. Como que você fala? John Huss. Tá na mesma. É a pronúncia, John Huss. Depende do país, o senhor tá certo, depende do país, não. Pois é. Seja como for, vou na sua pronúncia, ele, ao morrer, ele profetizou o nascimento de Martinho Lutero, lembra? Ele morreu queimado numa fogueira, e ele disse o seguinte, porque o nome dele em alemão significa ganso. Esse Huss, esse Huss, né, H-U-S, S, 2S, acho que... 2S. Significa ganso. E ele disse o seguinte, quando ele estava morrendo na fogueira, ele disse assim, hoje vocês estão matando um ganso. Mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne. E vocês não vão poder matá-lo. E 100 anos depois, quem chega? Martinho Lutero. E aí Martinho Lutero... Mas isso é ordinário ou extraordinário, César? Não, então, eu vou concluir. É extraordinário. 100 anos depois chega o Martinho Lutero, e aí... Tenta que não é matá-lo. morto pela igreja. A igreja tenta matá-lo. Exatamente igual o próprio como ele fez. Exatamente. E aí, e o próprio Martinho Lutero depois escreve, dizendo que ele era o cumprimento daquela profecia. Aí eu coloco na mesa, né? Porque você diz, eu vejo no começo da igreja, mas não vejo na história, na atualidade e tal. Mas aí é uma profecia bíblica. Isso do John Huss que o senhor fala, é uma profecia? Ou não também? Eu acho que, eu não sei, eu acredito que Deus pode ter iluminado com essa sensibilidade de ser tão assertivo. Mas eu tenho certeza que isso foi uma previsão, uma percepção do processo que já estava acontecendo. Já havia muita satisfação na pré-reforma com a atitude da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas vários movimentos estavam surgindo, mesmo pré-reformadores, inclusive fora da igreja. Inclusive, temos o caso do movimento na Inglaterra com Joana d'Arc, por exemplo, eram tudo reações contra a Igreja Católica. Então, o próprio Savonarola dentro da Igreja Católica. Então, de alguma forma, a sensibilidade espiritual, a Bíblia nos dá essa possibilidade de prever certas coisas. Agora, é claro, eu entendo que ele foi iluminado para ser tão assertivo. O caso de John Huss, porque na verdade, já que é alemão, né, o U é tremado, né? O U é tremado ali. É como o Y do grego. Foi específico. A questão foi muito quase específica. A chance de acertar, né? Entendeu? Como é que vai ser um tiro desse? Ele não é a centúria de Nostradamus. É algo de alguém comprometido com Deus. Agora, eu concordo peremptoriamente com o senhor reverendo Wilson, quando eu disse que é extraordinário. E aí eu faço a pergunta, qual é o dom que não é extraordinário? Qual é o dom que possa ser ordinário? Por exemplo, alguém falar a glossolalia. Glossa, língua, laléu, falar.
Mas vocês vão mudar o tema. Não, eu só vou fazer. Ruim, não, reverendo, só um minutinho, só fazer a colocação. Eu sabia que entrar, né? Isso não seria de fato extraordinário. Eu não quero debater sobre línguas, eu só estou dando um exemplo. Imagina. Né? E aliás, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. A gente está vendo que a versão corrigida coloca estranha, o texto grego não coloca a palavra estranha, não existe isso no texto. Fala em língua, mas o contexto mostra mistério, então não é um idioma. Isso não é extraordinário? Vamos lá, levantar um paralítico não é extraordinário? Claro. Não é cura divina? Aliás, não tem dom de curar, viu, irmãos? Mas dons de curar. Qual a igreja hoje que se levanta e diz, pode vir para minha igreja que eu vou curar o Covid hoje? Mas é o seguinte... Nem os milagreiros estão fazendo isso, porque não podem. Então... Só podem quando Deus quer. Exatamente. Eu acredito que Deus pode curar o Covid. Já soube de casos, já vi casos próximos que Deus curou do Covid. Mas aí que está... Mas é extraordinário? Não, é ordinário. Eu vou explicar por quê. Uma cura divina é ordinária? Não, eu digo que é extraordinário, exatamente. Não, o que é ordinário, então? A questão da profecia, profecia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Porque quando você coloca a questão de profecia no termo que os irmãos estão colocando, que seja algo além da revelação das Escrituras Sagradas, você condiciona essa profecia ao profeta. Só que está dizendo que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Você pode ler de novo, pastor? 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Quer que eu leia os dois versículos de novo? Por favor, pastor. Tá. É porque eu estou com ele aqui. Tá, irmão, acompanhar. 2 Pedro. Capítulo 1, versos 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras ou da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O senhor sabe que a palavra movidos aqui no grego é carregados, conduzidos quase que forçosamente. Então, a gente classifica normalmente esse versículo referente à inspiração das Escrituras, né? A escrita das Escrituras. No entanto, nós podemos aplicar também aos dons espirituais. Então, todo dom é sujeito ao Espírito Santo, em primeiro lugar. Alguns falam dos profetas. É heresia, né? Mas ao Espírito Santo e depois, claro, o profeta julga se deve ou não ser instrumento de Deus para quê. Posso fazer uma avaliação do texto que o pastor citou? Rapidinho. Veja bem, o texto está falando profecia da Escritura, a visão é até genitiva, que provém da Escritura. Ele está falando especificamente da Bíblia. Eu estou falando de uma manifestação sobrenatural de um dom. O dom é dado. Nós citamos Ágabo, citamos as filhas de Felipe, que eram questões pontuais de direção. Profecia, ela tem que ter consola, ela exorta. O texto que o pastor citou está falando especificamente das Escrituras. Sim, muita gente tira o texto de Apocalipse fora do contexto. Se alguém acrescentar ou colocar, está falando daquele livro específico. Por isso que eu citei, que é primeiramente da palavra. Mas se você continuar no capítulo 2, vai falar dos falsos profetas, das heresias. Está lá 2, 1 a 3. O que também mostra que todo o filtro da verdadeira profecia é a palavra de Deus. Mas se há falsos profetas, pastor, é porque existem verdadeiros. Porque nessa linha de raciocínio do senhor, pastor... E quais são os verdadeiros que pregam a palavra, né? Olha, nessa linha de raciocínio do senhor, como entre vós também falsos doutores. Então, quer dizer, isso exclui a possibilidade de alguém ensinar da parte de Deus? Eu não tenho essa leitura. Bom, eu vou fazer um intervalo e na volta a gente volta em cima desse ponto. Vira aí, a gente volta já. Vai. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar, é a Musical FM.
24 horas com uma programação que faz a diferença. Diferença para entregar a verdade de Cristo. Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração. No seu rádio, No seu celular, no nosso aplicativo, nas suas redes sociais. a Musical está mais perto de você. Musical FM. Mais unidade cristã. Debates com o pastor César Cavalcante. Deu um chute aqui, mas já voltamos. Quase que eu falei seu apelido, hein? Como é que Vamos apelido? entregar, né? Que apelido, irmão? Não, deixa eu falar. Então é o Não seguinte, tem problema pra não. você que tá ouvindo o programa, gente, hoje é sexta-feira e quarta-feira que vem finalizamos as matrículas na Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. Significa que você tem as suas últimas chances de entrar na Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto online, 100% digital, onde você vai estudar sobre pregação da palavra de Deus, a inspiração, quais os métodos você usa, como que você utiliza a inspiração que Deus te deu ao colocar no papel, como é que você faz didaticamente para que essa inspiração seja entregue, né, seja pregada de forma satisfatória, que você consiga esgotar o assunto diante do pessoal que está te ouvindo, a introdução, a conclusão. Deus falou uma palavra no seu coração para domingo. Hoje é sexta-feira, Deus colocou uma palavra no seu coração para pregar domingo, beleza. Ok, você concorda que você consegue falar essa palavra em 1 minuto, em 2? Como é que você transforma isso em uma pregação de 1 hora? Em uma pregação de 40 minutos, de 30 minutos, dependendo da sua igreja? E como é que você faz isso sem ser repetitivo? Sem ficar contando histórias, mas pregando, dividindo em pontos. O que você faz no primeiro tópico? O que você faz no segundo? O que você faz no terceiro? Como é que você vai para a conclusão? Gente, isto é Escola de Pregadores. E para você participar, é simples. Me chama no WhatsApp agora, 0 operadora 11 em São Paulo, 9-9007-6844. Repito, 0 operadora 11 São Paulo, 9-9007-6844, 9007-6844. Coloca teu nome, tracinho, eu quero, e se prepare para um tempo de crescimento sem igual no teu ministério. Escola de Pregadores, o preço é ridículo. De verdade. Já pensou uma faculdade que a mensalidade é R$80? Ah, meu irmão, não dá, né? Agora, é 80, né? A Escola de Pregadores é 80, mas tá em promoção. É 49. 49 contos, R$49 é o preço de uma pizza, entendeu? Mas é um grande investimento pro teu ministério. Então, para você entrar em contato, vamos lá, 011 9 9007-6844. 9007-6844. Pensou Teologia, pensou FTB. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Essa é a vinheta mais rápida que existe. O Paulo Nunes já soltou ela aqui, só assim, debate Crescendo na Fé, pronto. Não dá nem pra beber água. Não dá, tá vendo? Voltamos aqui na nossa mesa de debates. Pastor Cruvinel. Sim. O senhor não acha que... Eu vou escolher bem as palavras. Por favor. Porque eu não quero errar. Por favor. O senhor não acha que o movimento pentecostal e o movimento neopentecostal está... O senhor crê em profecia, ok? Sim. Mas profecia atual. Sim. Mas o senhor não acha que o movimento pentecostal, clássico até, e o movimento neopentecostal tem exagerado nisso aí, causando escândalos, tristeza, afastamento da fé nesses últimos tempos? Óbvio. Eu acredito que nós devemos cortar na carne. Nós temos dentro da política, por exemplo, pessoas que disseram: Deus falou comigo que eu seria o presidente da República. E a pessoa não foi, não é?
Outros atribuem mística a monte, por exemplo, vão profetizar no monte. Não existe isso. Então, rádio evangélica. Então, por exemplo, manda para cá o seu nome que nós vamos profetizar para você, e muitas vezes é a mesma mensagem para as centenas de pessoas desesperadas que ligam. Isso, no meu ponto de vista, além de ser crime, aliás, o Código Penal, né, fala sobre charlatanismo, está lá escrito, dá problema. Mas diante de Deus é pecado. A Bíblia no Antigo Testamento mostra que não se pode ter temor de um profeta mentiroso. Então, de fato, aí eu concordo com o neologismo que o reverendo colocou, que é verdade, essas profetadas. Agora, Jesus tinha 12, querido amigo, e um era um demônio. No meio de 100, quantos não tem? Então, tem gente que é má, que tem má intenção. Usa desse expediente. Por que eu digo a membresia da nossa igreja, prega a palavra. Pregue a palavra. Se Deus quiser te usar em profecia, por exemplo, existe dom de visão? Na Bíblia não tem. Agora, existem dons que podem se manifestar por uma visão, por ouvir a voz de Deus, por uma forte impressão. Como eu explico isso naquele meu curso sobre pneumatologia, que eu falo aqui sempre, eu explico como isso funciona, como você pode entender, como você pode saber que tem isso. Você prega a palavra, porque não é todo dia que você tem ministério profético. Tem igreja que é movida. Se não tiver profecia, não vai. Que é movida por eis que te digo. E se você for ver as revelações bíblicas de como isso funcionava, não é como acontece aí. Então, eu defendo a atualidade de dons espirituais, mas também não vou ser desonesto de dizer que não existe uma exacerbação criminosa com relação a isso. O senhor já viu na sua frente falsas profecias? E já mandei calar a boca. Cala a boca também? Não, mandei, que eu sou pastor da igreja, irmão. Eu sou pastor. O cala a boca foi forte demais. Eu mandei senta em nome de Jesus, que a igreja tem pastor. Porque a mesma Bíblia que diz que tem o dom de profecia também diz que tem discernimento de espíritos. Pastor reverendo Wilson Lucena, ele que é um profeta também, né? Você não prega? Sim, somos profetas aqui. Ele deu uma regalada no olho assim. Vamos lá, reverendo. Depende, de repente Deus fala para eu falar alguma coisa. Eu vou falar. E aí vai falar, glória a Deus. É extraordinário. Glória a Deus. Não é legal debater isso? Olha, irmão, eu dou glória a Deus, porque sabe o que acontece? Tem muito irmão nosso, tem gente tradicional que acha que nós pentecostais somos um bando de loucos, que não temos prescrição acadêmica. Mas teve essa época, por exemplo, o senhor é crente há bastante tempo, muitos anos, mais de 30. Desde 88. Então, mais de 30. Veja só, o senhor lembra quando quem era pentecostal era coisa do diabo? Não tinha batedor de lata. E o crente pentecostal achava o reformado geladeiriano. Que é uma pessoa de respeito. Eu tive uma criação bem diferente. Eu sempre fui criado muito próximo dos pentecostais e até de alguma linha neopentecostal também, por amizade, sabe? E a gente sempre teve essa facilidade. Hoje eu trabalho em vários ministérios. Eu sou missões, né? Relacionado com outras igrejas. Como e sei separar as coisas, né? Capelania, por exemplo. Então a gente respeita, a gente tenta colher o que é bom de cada um, né? Examinar de tudo e reter o que é bom. Então eu tenho uma grande dificuldade de classificar, por exemplo, igrejas como seitas. Eu classifico que tem heresias, né? Mas eu tenho dificuldade. Estou falando de todas. Tem umas que eu classifico como não tem como, né? Mesmo. Você sabe, pastor, que o senhor hoje é um presente para esse debate. De verdade, eu considero, eu estou quantos anos já fazendo programa aqui? Mais de 20. Mais de 20. O senhor hoje, reverendo, viu, meus irmãos? Esse irmão aqui é um presente para esse debate. Porque ele está mostrando que não é o rótulo, não é a teologia. Se Deus quiser falar, fala. Deixa mas falar do que quiser. A teologia reformada, a teologia com certeza, tradicional, ela não é tão radical como alguns querem colocar. Tá certo? Existem os extremistas também no meio dos reformados. Infelizmente, muitas vezes esses têm tido voz mais do que os outros. Pastor Cruvinel. Tô feliz, irmão, porque, de fato, nós já pegamos debates aqui de irmãos dizendo que saia dessa igreja que tem dons espirituais. Não. Eu acredito, inclusive, nos dons ministeriais. Alguém pode ser chamado como apóstolo. Você pode dizer que Gunnar Wingren, Daniel Berg não foram apóstolos ao Brasil? Ou o próprio Calvino. O próprio Calvino, exatamente. Vamos entender, né? Tem apóstolo, eu acho assim, só tem 12 apóstolos, né? O colégio apostólico tem 12 vagas. Tem 12 cadeiras lá no Apocalipse e tal, isso é fechado. Como adjetivo, o apóstolo
Pedro, o apóstolo João. Exatamente. Mas acho que como substantivo, por exemplo, quando você pega o Didaquê, que é o manual de doutrina dos primeiros irmãos, quando você pega o Didaquê, ele fala assim, quais são as características dos apóstolos? Aí nós estamos no século II, ele fala assim, se uma pessoa diz que é apóstolo, primeiro, ele tem que viver como o Senhor. Se ele diz que é apóstolo, se ele pregar e depois pedir dinheiro, ele é falso profeta. Então, mas parece que há uma crença em duas classes, né? Tem a classe dos 12 apóstolos, que são aqueles que doutrinaram a igreja. Sim. Afinal, a igreja é doutrinada pelos apóstolos, mas depois, como dons. Substantivo, né? Eu vejo 3 classes, inclusive. Eu vejo o apóstolo por excelência, com o artigo definido, que é o enviado, que é Jesus, os 12, e eu vejo aqueles que têm o dom, porque aí que tá o problema, cargo te dom. Pega o Hudson Taylor. O Hudson Taylor da China foi o quê? O homem que entrou ali desbravou. Eu não vejo nenhum apóstolo que tenha dom de verdade, que não seja um arranca-toco. Eu não vejo. O camarada, ele age em favor da obra de Deus. Agora, com relação... Sim, pastor? O senhor quer continuar? Depois eu... Com relação a essa questão toda, eu vejo assim, esses rótulos nos dividiram muito. Eu tenho muita comunhão com meus irmãos presbiterianos. Eu fico triste, porque eu mesmo já falei uma época, fulano é gelateria, porque eu achava que eu era supra-sumo quando me converti, da teologia, né? Nós éramos para nós assembleianos eram o pessoal, e eu fui parar na Assembleia de Deus. Então, eu vejo o seguinte, Deus na sua soberania, chame do que quiser, pode usar quem ele quiser. Pode ter o nome, pode chamar de inspiração. Se Deus quiser usar, vai usar, que ele é soberano. A gente gosta de definir bastante os termos, pastor Cruvinel, pastor César, porque exatamente por causa das heresias, por causa dos falsos profetas. Então, quando a gente afirma que para nós não existe mais apóstolos, é ligado à profecia da aliança, que coloca os 12 filhos de Israel como representantes no Antigo Testamento, os 12 apóstolos como representantes dos salvos no Novo Testamento, daí os 24 anciãos em Apocalipse, representando esse grupo de salvos do Antigo e Novo Testamento, depois os 144 mil, né, que são apresentados também em Apocalipse, dando a visão de que os salvos do Antigo pelos salvos do Novo, 144, 12 por 12, e 1000 com a linguagem figurada, é uma visão do salvo de toda a época, porque a próxima visão que João tem ali, depois dos 144 mil, é uma multidão que não se pode contar. Já entramos na escatologia, já no debate. Tá? Você quis levar pro Lucas, agora ele tá levando mas só para eu poder fazer minha linha de aliança aqui, para dizer por que a gente não chama ninguém de apóstolo nos dias de hoje, porque os apóstolos, na nossa opinião, está ligado especificamente à revelação do Novo Testamento e aos representantes dos salvos após Cristo. Mas aí só no caso os 12? Só os 12. Mas e o Barnabé? Que então tá falando de Barnabé. Onde se arrumou o Barnabé não faz parte dados. dos 12. O Barnabé não faz parte dos 12 e é chamado de apóstolo. Então, aí é que tá. Essa é uma coisa a debater E mesmo. Paulo, que porque também não faz parte dos 12, eu achei é chamado interessante o pastor colocar a diferença entre dom, entre Dom classificação, né, de dons, e o dom por algum tipo de chamado. Vou tentar me fazer entender melhor aqui. Hoje nós temos um grande debate sobre as chamadas diaconisas na igreja. Sim. Né? A Igreja Presbiteriana do Brasil ainda não ordena diaconisa, mas tem igrejas ligadas que saíram da Igreja Presbiteriana do Brasil, como a Igreja Presbiteriana Independente, que já tem diaconisa. Já ordena. No entanto, tempo, a minha visão é que, assim, a palavra diácono significa servo. Né? Serviço. Existe ou não irmãs que têm o dom de ser serva, de ser diaconisa no sentido de dom? Tem. Mas o princípio da palavra para a autoridade é que os homens assumam que Deus colocou sobre eles a liderança da família, a liderança da igreja. O senhor sabe que no texto grego... Eu sei que é complexo esse assunto, mas para firmar a minha linha aqui. Deixa ele só concluir. Só para firmar a minha linha. Então, assim como a gente entende que existem diaconisas de dom e elas ajudam muito na igreja, às vezes você coloca elas até no esquema de organização para ajudar, nós entendemos que o dom não foi dado, o ofício não foi dado para ela. Para ela exercer de forma oficial. Assim a gente trabalha com apóstolo, assim trabalha com profeta também. É onde que eu quero chegar, que o nosso tema hoje é sobre a profecia. Só uma curiosidade, Romanos, o texto que fala de Febe, não existe diaconisa na Bíblia, no texto grego.
Existe uma mulher, ali inclusive é um acusativo singular masculino segundo declinação, que é diáconon, ela serve. Eu sou igualitarista como o Dr. Valdir Luz. O Dr. Valdir Luz escreveu, acho que na Fides Reformata, se me falha a memória, um artigo igualitarista. Eu sou igualitarista, eu defendo o Ministério da Mulher. Inclusive no meu site tem um estudo completo sobre o Ministério da Mulher, que eu já debati com o pastor César uma vez, que ferveu faz tempo. Ferveu. Eu sou igualitarista. Eu tenho até uma questão dessa questão do homem com relação à família, com relação ao ministério, né? Mas na verdade não tem. A diaconisa no texto grego não existe. Existe a mulher que tem a função e é usado como se fosse um homem. E essa distinção que eu faço, viu? Mulher tem o dom, a mulher não tem o ofício. Um homem pode ser apóstolo quanto dom, mas não um cargo. Pode ser, por exemplo, tem um pastor bastante influente no meio presbiteriano aqui de São Paulo, chamado Boanés Ribeiro. Opa. Que é escritor aí, tem vários escritos muito interessantes. Ele escreveu, por exemplo, sobre José Manuel da Conceição, o JMC, que foi o padre que converteu ao presbiterianismo, se tornou um grande evangelista, como apóstolo dos pés sangrentos. Então, na questão de exercício e dom de exercício, não de ofício, ele é um apóstolo... Escreveu como apóstolo dos pés sangrentos? Apóstolo dos pés sangrentos. Porque esse título é o título do Sudar Singh, né? Na Índia, Sadhu Sudar Singh. Sadhu Sudar Singh. Porque ele saiu pregando, aí chegou um momento que ele nem sapato tinha e os pés sangraram. Então na verdade foi ele que fez a tradução do livro. Ele escreveu sobre esse Sadhu. Não, ele escreveu sobre José Manuel da Conceição. Não, porque o José Manuel ele é considerado o apóstolo dos pés sangrentos aqui no Brasil. Porque aconteceu a mesma coisa que o Sadhu. Ele saiu pregando o evangelho aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, o nome E vai dizer que um homem desse, seja presbiteriano, assembleiano, o que for, não é um apóstolo no trabalho que Deus deu, não tem como. Bom, a gente vai para as considerações finais, mas antes de eu falar só com o pessoal do YouTube, eu bloqueei aqui um camarada que estava causando no YouTube. Eu quero mandar um abraço para toda a galera que tá aqui no YouTube ao vivo. E se você tá no YouTube, deixa um like aí, meu irmão. Senta o dedo aí no E não causa não, aí. Poxa. E não, às vezes quando eu vejo que tá causando, eu vou lá e bloqueio. Eu vou lá e tiro. Me ensina a fazer isso depois, tá, irmão? É facinho, não requer prática, nem tão pouco habilidade. Alegria da precisar, né? Vira aí, a gente vai pro intervalo e volta já. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta aqui com o programa. Que programa muito bom hoje. Glória a Deus por isso. Bom, vamos lá. Eu comecei com o pastor Cruvinel. Pastor Cruvinel, obrigado pela sua participação, meu amigo. Olha, eu que agradeço. Eu vou dizer para vocês que para mim hoje foi um dos melhores debates, porque eu me senti muito à vontade com o reverendo Wilson. Que vamos morar no mesmo céu, não importa se crê na atualidade dos dons ou se é pré-milenista como eu, ou pré-tribulacionista como eu, ou pós como o pastor César, não importa, nós estamos lavados pelo sangue de Cristo e Deus é soberano. Posso falar desses meus livros? Manda. Deixa eu dizer, pessoal, eu tenho falado aqui no trabalho aqui, eu tenho pouquíssimos livros desses. Se você quiser adquirir o livro A Vida da Igreja, tá aqui, ó, A Vida da Igreja. O que é igreja? A igreja é posição diante do sofrimento, igreja é adoração, e eu provo que a igreja pode ser cheia de dons e carnal ao mesmo tempo, nesse livro aqui, Analisando Corinto. Se você quiser esse livro, e mais o livro Curso de Capacitação Ministerial, esse livro fala sobre o que é ministro, as palavras gregas e tal. Se você quiser, R$60 já com frete. Tá barato, pastor César? Maravilha, barato. Barato, né? Legal. Então manda uma mensagem para 11967665787. 11967665787. Eu te dou informações e me siga no Instagram. @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. É isso aí. @Roberto Cruvinel. É CRU. Cruvinel, beleza? Vamos lá, reverendo Wilson, mais uma vez, muito obrigado, gratidão, foi muito legal esse debate, suas considerações finais, meu amigo. Bom, a gente só quer filmar, não dá tempo, realmente, eu sempre reclamo do César que o tempo é rápido aqui nesse programa. É curto. Ele merece mais. Merece mais. 1 Coríntios 14, ele vai falar da questão lá dos dons de línguas e que não deveria ser falado sem interpretação, e ele vai enfatizando o capítulo 14 inteiro, até chegar no final e dizer que é melhor profetizar
do que falar em línguas, porque profetizando as pessoas entendem, né? Mas só para citar o verso 26, então o que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, quem tem salmo, veja que a profecia se refere à palavra. Quem tem salmo, outro doutrina, este traz revelação. Aquele outro língua ou outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então eu firmo a minha palavra sobre a profecia sendo a palavra de Deus e quero fazer um convite. Aqueles que puderem nos conhecer, nos visitar, tanto no Facebook como no YouTube, o Wilson Lucena e também IP Bom Pastor, Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, você vai achar no YouTube como IP Bom Pastor. Então calma aí, o Wilson Lucena é onde? É canal do YouTube? Não. Eu tenho Facebook e Instagram. Tá como Wilson Lucena. Isso. @, Wilson Lucena, Face e Insta. E na Igreja canal, Presbiteriana, IP do Bom Pastor. Também a nossa igreja fica na rua Dr. João Priori, 629, em Vila em Ocuné, na região de Arthur Alvim ali. Todos estão convidados a conhecer a igreja de revitalização, igreja pequena, que a gente está trabalhando para levantar. Que legal. Maravilha, gente. Tô ficando por aqui. Caramba, passou de 100 curtidas aqui do nada. Deus abençoe todos vocês aí que estão no YouTube, que estão acompanhando. Deus abençoe Paulo, Deus abençoe Pastor Cruvinel, Reverendo Wilson. Tô ficando por aqui, mais 14h eu volto com o bom e velho crescendo na fé, e tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã. Esta é a Musical. Musical FM.